Boa tarde, então, gente. Meu nome é Vitória Damião e eu tô aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje, então, eu vou contar minha história de vida, toda a minha inspiração aí, um pedacinho, porque se eu for contar de tudo é muito longo, né? O vídeo dá aí mais de 4 horas, se eu for contar detalhe por detalhe. Mas aos poucos, ao longo, eu vou deixando aqui um pedacinho para vocês. Tá bom? Deixe muito like aí pra mim, curtam. E deixem as perguntas aí que ao decorrer eu vou respondendo a cada um de vocês, tá bom? Então aqui eu já deixei esquematizado o que eu vou falar pra vocês, porque como é muita coisa, é muitos acontecimentos, é muita coisa, eu posso esquecer de algum detalhe. Então tá tudo aqui, eu vou falar pra vocês, tá bom? Então assim, eu vou começar desde o meu nascimento até hoje, contando resumidamente o que aconteceu, porque que eu cheguei até aqui, enfim, né? Tudo isso. Bom, eu nasci no ano de 2001, dia 8 de janeiro, né? Eu nasci no dia do aniversário do meu pai, sou um presente para ele, né? Sim, fui a primeira filha do casal e nasci no dia 8 de janeiro, no dia do aniversário dele. Fui planejada, fui escolhida para nascer nesse dia. E deu tudo certo. Até que quando eu nasci, os médicos aqui em Santiago, né, que é onde eu moro, aqui na minha cidade, acharam que eu tivesse nascido com gripe, né? Engripada, porque eu nasci com uma certa dificuldade muito grande de respiração. Mas, bom, aquilo ali foi ficando tudo bem. Eu tava mamando, tudo bem. Conseguia sugar bem direitinho o leite. Até que eu comecei a ter dificuldade de mamar no peito. Porque eu não conseguia mamar como um bebê normal. Tinha dificuldade, eu cansava muito rápido. E aí que eu fui levada pro hospital, aqui um hospital militar que tem aqui na minha cidade, né? E descobriram ali que eu tinha um problema no coração. E esse problema no coração, até então, era somente um estreitamento do ventrículo esquerdo do coração, né? Mas até então, esse pequeno problema já era causador de uma grande dificuldade de respiração, né? E essa dificuldade persistiu. Eu respirava muito mal. E mesmo assim eu fazia acompanhamento em Santa Maria, que é uma cidade aqui perto, que eu moro no interior, né? No interior do Rio Grande do Sul. E eu fui para Santa Maria com o Dr. Rômulo Castanha, que é um cardiologista bastante antigo da cidade. E eu fui para lá para ter um acompanhamento melhor do problema do coração, que era uma doença cardiovascular, né, congênita, que era de família para família. Tanto é que a minha priminha também, anos depois, nasceu com um problema de coração também. Então, ali foram feitos vários exames, eu tinha acompanhamento médico, sempre, assim. Por mais que eu tivesse uma infância, ali, o início da infância, né, normal, eu tinha um acompanhamento sempre com um cardiologista. E com 3 anos de idade, essa dificuldade, ela piorava, cada vez ela piorava mais de respirar, sabe? Eu não conseguia respirar normal, eu deitava, eu roncava como, sabe? Parecia que eu ia parar de respirar a qualquer momento. E aí foi então feita uma cirurgia de retirada das amígdalas e da adenoide, que é aqui no nariz, né? Então eu fiz a cirurgia da adenoide e das amígdalas. Que foi, essa cirurgia aconteceu em 2004. Eu tinha 3 anos de idade na época. Daí, até então tudo bem, eu tava no hospital, tudo tranquilo. 15 dias depois nós viemos embora, né? Dias depois viemos embora. E no 15º dia, nós estávamos em casa, dormindo, eu tava com a minha família, nós morávamos numa casa bastante pequena, né? Naquela época era bem difícil a economia aqui na cidade e nós morávamos em 4 pessoas numa casinha de 5 peças.
como era pequena casa, nós dormíamos tudo empoleirado, né? Tudo no mesmo quarto. Tinha a cama de casal da minha mãe e depois tinha um berço, assim, que tinha uma cama de arrastar e ali dormia eu e o meu irmão, tá? E num dia desses, eu tossi de noite. Era como se fosse uma tosse normal. Era uma tosse alérgica, como se fosse. E a minha mãe, como de costume, né, mãe, ela colocou a mão sobre mim para ver se estava tudo bem e sentiu alguma coisa molhada em mim. Quando ela foi ver, eu estava toda ensanguentada. A cirurgia tinha arrebentado, né, tinha dado errado completamente, não deu certo. E aí nós tivemos que ir depressa para Santa Maria e realizar outra nova cirurgia. 15 dias depois, operamos as amígdalas de novo. Então aí, mais uma dificuldade, né? Mais uma luta, mais uma batalha. E aí, a gente achava que esse problema tivesse sido resolvido. Nessa época, eu ia pra escolinha, né? Com 3 anos de idade, eu e meu irmão já íamos pra escolinha. Tudo normal, já tinha atividade, era tudo normal, né? Mas sempre aquela dificuldade de respirar me acompanhava. Eu roncava como se fosse roncava acordada. Eu tinha, assim, caminhava assim, como se fosse que eu não respirava pelo nariz, digamos assim, simplificar aqui pra vocês, eu não respirava pelo nariz. Isso que era real e não respiro até hoje. Todas essas cirurgias aí pode ter sido resolvido alguma coisa, mas não resolveu diretamente a minha dificuldade de respiração. Não consegui respirar bem, não consigo até hoje. E aí, com 4 anos de idade, um ano depois, né, dessa cirurgia das amígdalas e da adenoide, eu seguia com aquela dificuldade de respiração muito forte, cada vez, como eu falei para vocês, cada vez era mais persistente e aumentava diariamente. Então, nós fomos em busca em Porto Alegre, um hospital melhor, né, com outros profissionais e outras opiniões, para ver se tinha algo mais a fazer lá. E aí, com mais exames, com mais check-ups médicos e mais juntas médicas para ver qual era realmente o meu caso, foi descoberto que eu tinha a síndrome de Pierre-Robin, que é uma síndrome também genética, que é a síndrome mais simplificada, que é a síndrome do queixo para trás. Então, eu não tinha queixo, para falar bem a verdade, né? Eu tinha o queixo mais para trás. Isso, então, fechava mais aqui a minha língua quando eu deitava. A língua deitava para trás e ficava um espaço mínimo para respirar. Isso, então, os médicos achavam que era o grande ponto de eu ter respirado mal a vida inteira, né? Até ali. E foi operado. Nós fizemos uma cirurgia, né? Aqui foi serrado o meu queixo, os ossos aqui, ó. Foi serrado e puxado para trás. E para afirmar que dos 2 lados do rosto, eu tenho 2 furinhos. Que esses furinhos foi onde foi colocado os pinos, que era para afirmar onde foi feita a cirurgia. Bom, durante essa cirurgia, eu tive uma pneumotórax, que é água no pulmão. Mais uma dificuldade aí que eu quase fui, né, pela primeira vez. Essa daí foi quase a primeira vez que me perderam. Eu tive uma pneumotórax e teve que ser feito um furo aqui no lado do meu tórax, aqui bem no lado do seio aqui direito, onde tiveram que drenar todo esse líquido. Deu certo, né? Tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, enfim, deu muito mais que certo, né? O doutor lá em Porto Alegre foi muito bom nisso, né? Foi excelente. E aí, tá, enfim, essa dificuldade de respirar me durou a vida inteira, né? Eu usava aparelhos, enfim, eu usava até, às vezes, oxigênio, já tive que usar em casa, enfim, o oxímetro.
Que naquela época não tinha só aquele de pôr no dedo e ficar, sabe? Era aquele de fio, que era tipo uma televisãozinha que tinha no teu lado e tu ficava com aquilo ali ligado. Era assim naquela época. Há mais ou menos uns 14 anos atrás, né? Era assim. E aí eu tomava um remédio chamado Propanolol, que era um remédio pro coração, mas que também ajudava a controlar a pressão arterial, que ninguém sabia que eu tinha pressão arterial desconfigurada, né? Que é aquela doença que a pressão, né? Hipertensão, que a pressão é muito alta, muito mais alta do que o normal. Então, eu tomava esse remédio, enfim, mas eu tinha uma vida normal, assim, eu ia pra escolinha, eu brincava, enfim, corria, fazia tudo. Eu era uma criança normal, assim, era até mais que normal, porque eu fazia muita arte, eu aprontava demais, né? Eu e meu irmão aqui nós corria, brincava, enfim, fazia de tudo. Mas o doutor de Santa Maria, o cardiologista que nós consultava, na época do ano de 2007, nós fomos numa consulta lá de rotina normal e ele achou que eu estava bem. E ele achou que eu estava bem, respondendo muito bem às medicações, enfim, e resolveu retirar o propanolol. Só que ninguém sabia que eu era hipertensa. Ninguém sabia que esse remédio era o que estava me segurando até então. E como, né, Deus faz grandes coisas na vida da gente, ele dá um susto e depois dá um milagre, né? Isso daí é a prova que Deus está sempre no nosso lado. Está sempre junto de nós do que der e vier. Como o meu nome foi escolhido Vitória, por causa de coisas assim que nós nem imaginávamos que ia acontecer, né? Mas parece que depois Deus mostra. Em maio, era maio, aqui na minha cidade era muito frio. E eu tinha chegado da escola um dia de noite. Tinha chegado da escola, era por volta de umas 8 horas da noite. E aquela época, né, 14 anos atrás, era a época do Orkut. Né, todo mundo usava, quando eu tinha 6 anos de idade, mas era o zum, até eu usava o Orkut, né. E eu cheguei e fui pro computador, tomei banho, claro, tudo, e fui pro computador de noite. O meu pai foi numa janta com uns amigos, e eu e a minha mãe ficamos em casa com meu irmão, que era muito frio esse dia. E a minha mãe foi fazer um bolo, que no dia depois eu tinha que levar na escola. Eu estava na primeira série do ensino fundamental, já num colégio. E era no dia 30 de maio de 2007. E eu senti uma dor muito forte na cabeça. Muito forte mesmo. É uma dor que nem eu me lembro, porque eu não sei, sabe, como é que eu não morri na hora ali. E aí eu tive essa dor de cabeça. E eu disse pra minha mãe, eu tô com muita dor de cabeça. E ela me deu um alívio. Aquelas gotinhas bem adocicadas que dão pras crianças, sabe? Que aquela lá é remédio que até tu gosta de tomar porque é muito bom. E aí ela me deu um remédio, né, tá? E eu deitei no colo dela e meio que dormi um pouquinho, sabe? E daí depois eu fui no banheiro, fiz 2 vezes cocô. Uma coisa normal, né? Que às vezes pode ser até de uma virose, algo assim. E vomitei de jato. Um vômito muito rápido, assim, sabe? Muito forte. Quando aconteceu isso, a minha mãe ligou pro meu pai. Meu pai veio embora e ligou pro pediatra daqui da minha cidade. E o pediatra disse que podia ser uma virosezinha, que era pra me observar naquele dia, né? Podia ser uma virosezinha ali normal, né? Isso daí é uma doencinha normal. E aí eu dormi no colo da minha mãe depois de novo. Só que quando eu dormi no colo da minha mãe achou que eu tava dormindo e já tava em coma. Ninguém sabia. Isso até tanto é que eu não me lembro de nada mesmo. Sabe? Nada.
E aí meu pai tava em casa e disse assim, vamos colocar ela na cama, no nosso meio, né? Que a cama de casal era muito grande. Colocar ela no meio pra nós observar ela de noite, como o doutor pediu. Tá, tudo bem. Quando eles foram me colocar, me largaram na cama, eu me retorci toda pro lado esquerdo e não voltei mais. Ali eu apaguei mesmo, ali sim, eu morri, né? E aí meu pai colocou eu no chuveiro frio pra ver se eu acordava, fazer alguma coisa, né? Nada. Eu não respondia, nada. E aí meu pai foi comigo, enrolada numas cobertas, pra casa do pediatra. E o pediatra disse, vamos pro hospital, que alguma coisa deve ser grave, né? Tá, tudo bem, fomos pro hospital. Chegando no hospital, era na esquina ali onde hoje é um consultório médico. Aqui fica perto da Unimed, que era a minha cidade. Eu tive uma parada cardíaca, colo da minha mãe. E aí nós chegamos no hospital, e aí foi constatado que eu tive um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico, com 6 anos de idade. Aquilo lá, na época, era conhecida como uma doença de velho. Uma doença, né, que só dava em velho, em pessoas com mais idade, pessoas, né, com problemas maiores. E eu tive um AVC. E aí eu fui reanimada no hospital e fui entubada e fui às pressas para Santa Maria. Chegando em Santa Maria no mesmo dia, a cirurgia não podia ser feita na hora porque o quadro tinha que estabilizar, esperar um pouquinho, né? Eu fui atendida por profissionais maravilhosos, lá, assim, de ponta mesmo, assim, que hoje eu agradeço muito, eu devo a minha vida a eles. Porque se eu tô aqui, é graças a eles que não desistiram de mim. Porque eu nunca esqueço quando a minha mãe conta, porque eu não me lembro de nada, né? E a minha mãe conta que uma enfermeira chegou pra ela, né? E a minha mãe perguntou de mim, como é que eu tava. E essa enfermeira disse, não, nós só estamos esperando ela entrar em óbito. Então, aquele momento, eu não consigo nem imaginar a dor que ela sentiu, né? Ver uma criança de 6 anos de idade ali sendo desistida por médicos, né? E o meu pai foi, então, e conversou com os médicos. E os médicos falaram francamente pro meu pai, não, assim, olha, não tem o que fazer mesmo, né? Tem a cirurgia que a gente pode fazer de drenar, né? O cérebro, enfim. Mas a gente vai fazer por fazer, porque não tem chance dela sair viva dessa cirurgia. E fizeram por fazer essa cirurgia e deu certo. Né? Foi uma cirurgia com sucesso absoluto, hein? Foi uma cirurgia difícil, que teve que ser realizada 2 dias depois, no dia 1º de junho. Porque tinha que esperar o quadro estabilizar e coisa, muita de coisa lá médica que nem eu entendo, né? Enfim, e deu certo, eu tô aqui, enfim, né? Foi uma batalha mais que vencida. Mas eu fiquei 40 dias em coma induzido para não sentir dores, enfim, né? E a minha cabeça teve que ser rapada para poder drenar aqui, ó. Bem, esse vão aqui é onde foi feita a cirurgia. Então, eu fiquei careca, com 6 anos de idade, né? Enfim, mas isso aí não é nada quando tu tem a tua vida ganha de volta. Porque cabelo pode ter que crescer umas 30 vezes. A tua vida tu não tem nenhuma vez de volta. Então, eu fiquei em coma na UTI pediátrica do Hospital de Santa Maria. E ali os médicos ficaram esperando um pouco, porque eles não tinham como dizer qual era a minha sequela, né? E se tivesse sequela. Bom, então depois foi constatado que eu tive sequela, sim. Eu tive a perda total da visão periférica. E depois tive a falta dos movimentos do hemisfério esquerdo do corpo. Bom,
Aí esse ano acabou, enfim, eu voltei pra aula, né? Depois de toda essa batalha aí, eu voltei pra aula já em agosto, acho que foi ali, foi bastante tempo depois. Eu voltei pra aula com a ajuda de uma enfermeira. Quando eu voltei pra casa, eu não me firmava sentada. Eu precisava de ajuda pra tudo, eu não conseguia falar direito. Foi uma época bem complicada, mas eu voltei pra escola e aí começou o preconceito, o bullying, os deboches, as risadinhas e tudo isso daí que acho que todo mundo passa pelo que eu passei, já sofreu um dia. Enfim, no ano seguinte, 2008, eu tive que passar por uma cirurgia de alongamento de tendão. Porque eu, com a AVC, né, que me tirou os movimentos do lado esquerdo do corpo, eu tive um encurtamento muito grande, assim, muito forte da perna. Então, teve que ser feita uma cirurgia de alongamento de tendão em Santa Maria também, com um cirurgião de lá, para corrigir. Não corrigir totalmente, mas corrigir parcialmente aquele problema que ficou ali. Outra cirurgia que foi totalmente um sucesso, eu fiquei bem, fiquei uns dias na UTI, mas saí depois super bem, né? Super bem mesmo. Bom, depois do AVC, de todas essas batalhas aí, nós já achava que nós estávamos com a vida ganha, né? E Deus nunca avisa quando vai tirar algo da gente, né? Ou quando vai botar alguma batalha na nossa frente. Mas se tu tem força, coragem e persistência, tu vence. Tenho certeza disso. Que eu venci, eu sou a prova disso. Então, eu tinha já 12 anos, foi com 12 anos, era em 2011. Eu já era moça, já menstruava normalmente, tudo, enfim. Coisas de menina, né? Ia pra escola, enfim, sempre tinha ali nos amigos, enfim. Claro que o bullying sempre estava ao meu lado, mas isso daí eu sempre superei. E aí eu, com 12 anos de idade, eu tive uma arritmia cardíaca muito forte na escola. Claro que eu sabia que eu tinha que ter cuidado do coração, enfim, né, tudo isso daí. Mas eu fui subir a escada um dia lá que a professora disse que tinha que subir as escadas do segundo piso para assistir um filme ali que era conteúdo de aula, tá? Eu subi com uma senhora que sempre me ajudava lá na escola. E aí, quando eu subi, assim, eu comecei a sentir uma falta de ar muito forte. Muito forte mesmo, assim, que era assim, insuportável, sabe? Uma sensação que tu vai morrer. E uma dor no peito muito, mas muito forte. E eu ia passar, enfim, né? Eu já tive várias vezes falta de ar. Eu digo, não, isso aqui vai passar, vai ficar tudo bem. E aí eu sentei lá pra assistir o filme e aquilo não passava e cada vez ficava pior e pior e pior e pior. E aí, uma colega minha, assim, que eu sempre tive problemas com ela, assim, mas problemas, sabe, que tu tem com qualquer briguinha, boba, enfim. E ela disse, Vitória, tu tá ruim. Eu digo, tô muito ruim. Quando ela terminou de falar isso, eu fiz assim, sabe quando parece que tu para de respirar? Eu tive isso. E aí a professora acendeu a luz, assim, na sala, e todo mundo ficou assustado, apavorado. Eu disse, eu tô mal. E nessa hora eu já tava com a boca roxa, sabe? Eu tava branca igual um papel, assim, sabe? E roxa minha boca, assim, sabe? Que minha mão gelou, sabe?
E aí ligaram pra minha mãe. Minha mãe foi correndo pra escola lá e mediu minha pressão. Minha pressão tava 5/4. Tava se encontrando já, né? Mais um pouquinho eu já morria. Então, mais uma vez, aí eu fiquei com um pezinho ali na cova, né? Daí eu fui pro hospital, correndo, né? Mas aqui em Santiago ninguém sabia do meu caso. E ninguém sabia da gravidade que poderia ter, né? E aí eu fiquei internada aqui uns dias e depois fui para Porto Alegre, onde fizeram exames mais aprofundados, enfim, onde viram que realmente estava grave a situação e eu teria que tomar muito mais cuidado. Tudo bem. Lá em Porto Alegre eu não fiquei nem um dia internada, só fiz as consultas e vim embora. Só que, porém, a doutora precisou fazer uma junta médica lá de Porto Alegre. Era uma cardiologista top dela. E ela disse, não, nós vamos fazer uma junta médica porque ele tá muito, muito ruim, né? E aí nós vamos ver se decidimos te operar ou já te mandar embora, né? E aí fizeram uma junta médica com inúmeros médicos, cardiologistas, lá no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E decidiram que a chance de eu sobreviver a um transplante de coração ou qualquer outra cirurgia era de 1%. Porque eu tava muito magra, tava muito frágil, eu tava com anemia. Então eu tava muito frágil pra qualquer. Bom, então eu fui feita essa junta médica e, como eu falei, decidiram não me operar porque a chance era menor de sobrevivência do que de sucesso. Enfim, então a doutora decidiu que a saída era usar um CPAP. Um CPAP, para quem não conhece, é um respirador, né, que é de ligar na luz, é elétrico, né, é dessas coisas aí, não sei falar direito. E aí eu comecei a usar na pressão 2.0 na época. Hoje eu já tô na pressão 9.0 porque vai subindo conforme a tua dificuldade vai aumentando. Como a minha dificuldade é muito alta, então a pressão é bastante alta. Esse respirador é usado só para dormir. Eu só durmo com ele. Durante o dia eu consigo fazer tudo normal, claro, com certo cuidado. Enfim, daí nós foi comprado meu CPAP, enfim, eu comecei a usar até, né, o dia de hoje eu ainda uso ele. E aí nós achávamos que tava tudo normal, tudo bem, enfim. No ano de 2017, eu queria operar muito meu braço esquerdo. Que eu queria fazer uma cirurgia no pulso pra relaxar os movimentos, entende? Porque ele ficou muito duro, né? Vamos dizer. Então a cirurgia era pra relaxar aqui, cortava aqui embaixo. Mas aí ele disse, né? Tinha que fazer exames, enfim. A cirurgia estava marcada, resumindo, pro dia 30 de maio. E aí eu fui na cardiologista de Santa Maria, que me acompanhava mais de perto. Tudo fiz exame, já tava bem. Tudo tranquilo. Depois, ela só disse assim, tu tá com uma arritmia fraca, mas tu te cuida. Eu disse, tá, tudo bem, eu tô sempre me cuidando. Não é essa dificuldade, tudo bem. E aí eu tava em casa, né? Casa, assim, era ali uns dias depois que eu vim ali da consulta de Santa Maria, tava em casa, tudo tranquilo. E aí um dia, assim, foi dias depois,
Dias depois eu comecei a me sentir muito mal. Com cansaço, com falta de ar, com dor no peito, enfim. E aí a doutora disse, não, vamos acompanhar mais de perto isso para ver o que tá acontecendo, né? A arritmia pode ter piorado, algo do tipo. Tudo bem. Para resumir, porque a história aí é bastante longa, a espera foi bastante demorada, no dia 12 de julho, que a cirurgia não pôde ser feita por causa dessa minha arritmia aí, no dia 12 de junho eu tava sob prescrição de repouso absoluto em casa. No dia 12 de junho eu tive eu ia acordar e eu ia pra aula normal. Era um dia depois do dia dos namorados. Era dia 13 de junho, eu acho. Foi ali um dia depois. E aí eu acordei assim, desmaiei no banheiro. Desmaiei mesmo, sabe? Desmaiei. E aí o meu pai me pegou no colo e me levou pro quarto. Quando ele mediu, meus batimentos já estavam em 280. E a minha saturação já estava caindo para menos de 80. 80 ali. Enfim. E aí ligaram imediatamente para os médicos, enfim, e disseram que eu tinha que ficar em repouso absoluto. Eu não podia sair de casa, eu não podia fazer esforço algum, assim, daí da sala pro banheiro, não podia fazer esse esforço. E aí, num final de semana, depois, que isso foi numa terça-feira, no sábado veio um cardiologista do Rio de Janeiro jantar na minha casa. Que era amigo de um amigo do meu pai, nem conhecidos, enfim, vieram jantar aqui em casa. E o meu avô foi e disse assim, mostra todos os exames que tu tem desde que tu nasceu pra ele, tudo. E ele olhando os exames assim, e olhava pra mim com uma cara de surpresa, sabe? E ele dizia assim, eu não sei como é que tu tá viva. Porque agora tu não tem que operar o braço, tu tem que operar o coração. Tu vai ter que internar no Instituto de Cardiologia e vai ter que fazer, talvez, um possível transplante. E aí, aquele repouso prolongou, né? Bom, então, gente, dias depois desse repouso, no dia 8 de julho do mês seguinte, eu fui internada no Instituto de Cardiologia para um estudo mais aprofundado do meu caso, que era a única saída, era um transplante. Então, foi várias juntas médicas e mais de 80 profissionais envolvidos. E aí foi decidido que meu coração ele estava com tanto problema, mas tanto problema, que se fizesse uma cirurgia de um lado do coração podia piorar o outro. E um transplante eu tinha que estar na fila, e essa fila podia ser muito demorada, e essa espera não iria aguentar. Então foi uma época bastante difícil, né, que eu tive que esperar ali, fiquei 25 dias internada, e a saída dos médicos foi um implante de cardiodesfibrilador implantável, um CDI, onde controlaria meus batimentos cardíacos e as arritmias, e desfibrilava o coração quando desse qualquer parada ou enfim, ou qualquer aceleração indesejada. Então foi feita essa cirurgia, e nesse ano eu já estava em outra escola, cursando o 3º ano do ensino médio. Eu fiquei 3 meses e meio sem estudar por causa de todo esse problema, enfim. Mas depois eu voltei, eu consegui concluir meu ensino médio, né? Depois eu me formei em dezembro deste ano, de 2017, e em dezembro eu passei no vestibular para Direito na universidade aqui da minha cidade. Então hoje eu já estou no 5º semestre de Direito e eu estou muito feliz. E aí as batalhas continuam, né? Mas aí se vão passando os anos.
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixe aí muito like para mim, se inscreva no canal. Um grande beijo a todos.